Seja escravos de Deus. Tanto nas escrituras hebraicas, Velho Testamento, como nas gregas cristãs, Novo Testamento, a Bíblia fala que Deus usou homens para conduzir ou liderar o povo dele. Em todas essas ocasiões, o Deus Todo-Poderoso deu provas convincentes por meio de sinais milagrosos de que Deus estava com eles, como mostra os relatos abaixo. Mas antes gostaria de pedir, se você gosta de conteúdo como esse, por favor deixe seu like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Exemplos. Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi achado em parte alguma, porque Deus o havia transferido, pois, antes de ser transferido, ele recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. Hebreus 11:5. Deus provou para Enoque que ele o havia agradado. Pela fé, Noé, depois de receber aviso divino de coisas ainda não vistas, mostrou temor de Deus e construiu uma arca para a salvação de sua família. Note a expressão, depois de receber aviso divino. Próprio Deus mais uma vez deu provas que estava com ele. Hebreus 11:7. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a Abraão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e mostre-se íntegro. Próprio Deus se apresenta a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. Também pela fé, Sara, embora já tivesse passado da idade, recebeu poder para conceber um descendente, visto que considerava fiel aquele que havia feito a promessa. Hebreus 11:11. Deus usou Moisés para realizar milagres extraordinários. Para dividir o Mar Vermelho, Êxodo 14. Para tirar a água da rocha no deserto, Êxodo 17. E para trazer as 10 pragas ao Egito, Êxodo 7:12. Através de Elias, Deus fez chover fogo do céu no Monte Carmelo, 1 Reis 18. Multiplicou a farinha e azeite da viúva, 1 Reis 17. Ressuscitou o filho da viúva, 1 Reis 17. Como prova de Deus. Eliseu purificou águas amargas, 2 Reis 2, ressuscitou o filho da Sunamita, 2 Reis 4. Fez flutuar um machado de ferro, 2 Reis 6. Milagres de Jesus. Jesus realizou mais de 30 milagres registrados na Bíblia, entre eles: transformação da água em vinho, João 2. Cura de cegos, paralíticos e leprosos, Marcos 8 e 9. Multiplicação dos pães e peixes, Mateus 14. Andou sobre as águas, Mateus 14. Ressuscitou mortos, como Lázaro, João 11. Expulsou demônios e acalmou tempestades, Marcos 4. Em todas essas ocasiões, Jesus sempre deu glória ao seu Pai Celestial, e Deus sempre deu provas de que estava com Jesus. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro o relato diz: Jesus levantou então os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas, e com um pano enrolado no rosto. João 11, 41 ao 43. Os discípulos de Jesus também realizaram muitos milagres, tanto durante o ministério de Jesus quanto após a sua ressurreição. Esses sinais confirmavam a autoridade deles como enviados de Cristo e o poder do Espírito Santo agindo por meio deles. Pedro curou um coxo na porta do templo, Atos 3, 1 a 10, ressuscitou Tablita, Dorca, em Jope, Atos 9, 36 ao 42, sua sombra curava os enfermos, Atos 5, 15. João estava com Pedro na cura do coxo, Atos 3, participou de muitos sinais e curas com os demais apóstolos. Paulo curou um homem paralítico em Listra, Atos 14, 8 a 10. Expulsou um espírito adivinhador de uma jovem, Atos 16, 16 a 18. Sobreviveu à picada de uma víbora sem sofrer dano, Atos 28, 3 a 6. Ressuscitou Eutico, que caiu da janela, Atos 29 a 12. Se Deus usou esses homens no passado, por que a Bíblia e Jesus nos alerta a não seguir homens? Como mostra os seguintes textos: não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Não confiem nos príncipes nem nos filhos dos homens, que não podem trazer salvação. Salmos 146, 3. Maldito o homem que confia em meros humanos,
que conta com a força dos homens. Jeremias 17:5. Guias cegos é o que eles são. E, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus 15:13 e 14. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Mateus 15:8 e 9. Além disso, não chamem a ninguém na terra de seu Pai, pois um só é o seu Pai, o Celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Mateus 23:9 e 10. Mas, será que hoje Deus usa humanos para intermediar a nossa relação com Deus? Talvez uma análise mais profunda dos textos abaixo possa nos ajudar a compreender melhor esse assunto. Exemplo. A Bíblia diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, 1 Timóteo 2:5. Ele entrou no lugar santo, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com seu próprio sangue, de uma vez para sempre, e obteve para nós um livramento eterno. Hebreus 9:12. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Mas, quer haja dom de profecia, será eliminado, quer haja dom de línguas, cessará, quer haja dom de conhecimento, será eliminado. Pois temos conhecimento parcial e profetizamos parcialmente, mas, quando vier o que é completo, será eliminado o que é parcial. 1 Coríntios 13:8 a 10. Ou seja, segundo as orientações bíblicas, dá para entender que todas as ações do passado terminaram em Cristo, com as atividades apostólicas e os registros bíblicos. A Bíblia foi escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos, desde cerca de 1500 a.C. até por volta de 100 d.C. O Novo Testamento foi finalizado com o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João por volta do ano 100 d.C. O último apóstolo a morrer foi João. Ele morreu de causas naturais, possivelmente em Éfeso, ao final do século I, sendo o único dos 12 apóstolos a não sofrer morte violenta por perseguição. Porque Cristo é o fim da lei, para que todo aquele que exercer fé possa alcançar a justiça. Romanos 10:4. Cristo nos comprou, livrando-nos da maldição da lei por se tornar maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito é todo aquele pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Porque, então, a lei, ela foi acrescentada para tornar conhecidas as transgressões, até que chegasse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e ela foi transmitida por meio de anjos, pela mão de um mediador. Gálatas 3:19. No entanto, antes de chegar à fé, estávamos sendo guardados debaixo de lei, entregues à custódia, aguardando a fé que estava para ser revelada. A lei, portanto, tornou-se o nosso tutor, conduzindo a Cristo, para que fossemos declarados justos por meio da fé. Mas, agora que chegou a fé, Cristo, não estamos mais debaixo de um tutor. Gálatas 3:23 a 25. Há uma coisa que eu os quero perguntar. Foi por meio de obras exigidas por lei que vocês receberam o Espírito, ou foi por causa da fé no que ouviram? Será que vocês são tão insensatos? Depois de terem começado num caminho espiritual, estão terminando num caminho carnal? Gálatas 3:3. Num episódio que aconteceu numa prisão quando uma luz forte acendeu e as portas se abriram, os presos ficaram com muito medo e perguntaram para Paulo e Silas o que fazer para serem salvos. Eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos. Isso é uma referência bíblica encontrada em Atos 16:31, e é um resumo da mensagem central do cristianismo. Ela significa que a salvação ou a vida eterna com Deus é alcançada através da fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Todos esses textos indicam claramente que a salvação só é possível por meio de Deus e Cristo. Não há salvação em mais ninguém. A responsabilidade é só perante Deus. Não há mediador humano hoje. Cristo é o fim da lei. Como Deus orientou seu povo a identificar a mensagem que vinha dele. Mas antes gostaria de lembrá-los, se você gosta de conteúdo como esse, por favor deixe seu like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Repetindo, como Deus orientou seu povo a identificar a mensagem que vinha dele. Ele disse: se um profeta presunçosamente falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe mandei falar ou falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Mas talvez você diga no seu coração: como saberemos que Deus não falou essa palavra? Quando o profeta falar em nome de Deus e o que ele disser não acontecer nem se cumprir, então Deus não falou aquela palavra.
O profeta a falou presunçosamente. Você não deve ficar com medo dele. Deuteronômio 18, 20 a 22. Então a salvação depende de Deus e Cristo. Portanto, a fé é uma responsabilidade de cada um de nós, e não deve ser intermediada por outros. Apocalipse 7:10 diz: devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. De fato, há homens que estou buscando persuadir agora, ou é a Deus, ou estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse agradando a homens, não seria escravo de Cristo. Gálatas 1:10.